Galera, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Aqui eu vou falar para vocês um pouquinho sobre gerenciamento de risco, que é um tema que o pessoal peca, mas peca de maneira muito feia. Antes de falar sobre isso, eu vou pedir para você deixar um comentário aqui embaixo. Pode ser uma dúvida, uma sugestão de conteúdo ou aula futuro, ou alguma coisa que você gostaria de saber e não encontra facilmente aqui pela internet, tá ok? Deixa tudo aqui embaixo. Se você chegou até o final do vídeo, deixa um like. Se achou uma merda o vídeo, deixa um dislike aqui que eu vou ver e vou repensar em próximos vídeos para melhorar cada vez mais o conteúdo e a qualidade do vídeo. Enfim, o que risco é? Risco basicamente é o tanto que você aceita perder. Esse é o seu risco. E qual que é o risco do mercado? O risco do mercado a gente chama de volatilidade. E volatilidade é o tanto que o ativo pode subir ou descer em determinado período. Então, quando você vai montar a sua operação, você tem que ter estabelecido o seu risco individual, ou seja, qual que é o risco do Jeff, qual que é o risco financeiro do Jeff. Beleza, já sei qual que é o meu risco financeiro. Vamos supor que o meu risco financeiro é R$ 100. Isso é um risco financeiro. É um risco bom? É um risco péssimo, você é engolido pelo mercado financeiro. E qual que é o risco do mercado? É a volatilidade. Como que a gente pode fazer para estar calculando essa volatilidade? Porque, só lembrando, é uma medida de risco, volatilidade, tá? Tem várias formas de você calcular a volatilidade. Dá para você calcular a vol através de um modelo chamado Black-Scholes. Só que ele vai calcular uma volatilidade implícita, ou seja, não é uma volatilidade passada. Ele vai calcular a volatilidade futura de um ativo, uma volatilidade que vai acontecer ainda. Tem volatilidade realizada, não vou me aprofundar nela, mas o pessoal usa GART para calcular essa volatilidade realizada. Tem a volatilidade histórica, que é o mais simples para vocês usarem. E como que a gente pode fazer para calcular essa volatilidade histórica? Você vai pegar os retornos históricos do seu ativo. E essa é a volatilidade histórica. É o tanto que o seu ativo subiu ontem, antes de ontem, antes de ontem, vai assim por diante. Então você vai ter uma série histórica da volatilidade histórica do seu ativo. É basicamente isso. Então, e aí, o que eu faço, Jeff? Eu tenho os retornos históricos. Se você pegar e plotar a volatilidade histórica num gráfico, né, que vai ficar um gráfico assim, ó, que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, como que eu vou usar essa volatilidade? O que a gente tem que fazer é o seguinte: você tem que calcular o tanto que o mercado ele sobe e cai em relação a essa volatilidade, ou seja, quais são os máximos desvios que o mercado ele consegue desviar da sua volatilidade normal. Então, para você fazer isso daí, você vai ter que anualizar os retornos da sua volatilidade. Depois que você anualizar os retornos, você vai trazer um contexto diário, e a partir desse contexto diário, você pega, sei lá, pega 10% dessa volatilidade e você usa ela como um preço de stop loss. Dá para você usar alguns outros modelos um pouco mais complexos. Tem um modelo chamado EWMA. Por que os modelos de volatilidade histórica são um pouco ruins? Porque eles dão um peso igual para toda a volatilidade. Então você pega a volatilidade, sei lá, de 3 anos atrás, do dia X, tal, 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 tal e tal. Essa volatilidade de 3 anos atrás, ela vai ter o mesmo peso que a volatilidade de ontem. O que o EWMA faz? Ele remove esse fator e adiciona um peso a cada item de volatilidade. Então ele deixa a volatilidade presente com um peso maior. E é isso que o modelo de WMA faz. Eu vou deixar uma planilhinha de WMA aqui para você fazer o download dela. É uma baita de uma planilha, é muito boa para você usar no dia a dia para estimar a volatilidade. Você clica aqui no link que vai estar aqui embaixo, você vai baixar a planilha e você vai receber também de bônus uma aula minha mostrando como que você calcula os dados do modelo de WMA. Ele vai te ajudar a calcular o risco de algumas operações. E por que o pessoal erra muito na hora de estimar o risco de uma operação? Porque o pessoal ele estima apenas o risco próprio e não estima o risco de mercado. Ele fala, o meu risco é R$ 100, vou pegar aqui, sei lá, meu risco é R$ 500, eu vou dividir meu risco em 5 trades de um contrato de 10 pontos no dólar. Então, 5 loss aqui no dólar eu vou me ferrar. Então, o pessoal faz isso, ele pega e fala, o meu stop é fixo 10 pontos no dólar. Mas tem dia que a volatilidade intradiária, o stop ideal vai ser 13 pontos, outro dia vai ser 7, vai ter dia que vai estar mais caro, vai ter dia que vai estar mais barato. Isso varia bastante. Principalmente quando o tópico é intraday, porque no intraday a gente tem muito ruído mesmo, e fica um pouquinho ruim para você sistematizar e calcular o risco de uma operação no intraday. E para operações para longo prazo? Tem um modelo chamado VAR, o Volatility Risk. Ele basicamente ele vai pegar a série histórica dos retornos, vai calcular como se fosse uma atribuição normal dos retornos do ativo X, e a partir disso ele vai falar assim, olha, o nosso VAR, o nosso risco é um risco de 1,5%. E por que ele vai dar esse risco de 1,5%? Porque é o risco, esse 1,5% é uma variação que é muito difícil daquele ativo atingir. Como assim é muito difícil? Esse ativo ele deve variar em mais ou menos 0,80%, 1%, porém esses 1,80%, esqueci o valor que eu comentei agora, mas sei lá, o VAR é um VAR de 1,80%. É um VAR de 1,80%.
Então, o mercado ele dificilmente vai variar para cima ou para baixo um 80% de uma vez. Ele pode até ir, mas vai aos poucos. Então ele vai te dar espaço para trabalhar com o VAR. O VAR ele é basicamente isso, é uma distribuição normal dos retornos, no qual ele vai dizer para você qual que é o nível de retorno mais difícil do ativo retornar. E esse valor mais difícil do ativo retornar vai ser o seu valor de stop loss. Basicamente isso. É um baita de um modelo. Tem várias variações do VAR também. Então tem uma variação mais simples, uma mais complexa. Tem variações que envolvem cálculo estocástico e tal. Que trabalha, tem o VAR fractal, que é um puta de um modelo lindo para você trabalhar com risco. Porém, o nível de processamento para você usar ele é bizarro e a complexidade dele para você colocar na prática também é bizarra. Então qual que é o problema? Só relembrando o pessoal que trabalha com risco. O pessoal, ele pega e fala, o meu risco é 1 para 1. Eu vou arriscar 10 para ganhar 10 num ativo no qual está variando 20. Então isso não tem sentido, o seu stop loss tá muito ruim. Mas beleza, vamos supor que você já te removeu esse viés da sua cabeça do 1 para 1, 1 para 5 e tal, stop fixo e stop financeiro. Isso não existe. Você estabelece o seu stop próprio, o seu stop financeiro da sua pessoa e calcula o risco de mercado. Se o risco de mercado estiver barato, aí você compra esse risco. O termo comprar. Você vai comprar o risco. O risco está barato. Você vai arriscar 1 para fazer 30. Meu, esse risco tá lindo. Aí você vai arriscar 1 para fazer 30 e esse racional, ele ainda tem um racional macroeconômico, tudo macro fundamentado por trás. Então você pega e se posiciona. Monta operação. O risco é pequeno, mas o potencial de rentabilidade é alto. Um negócio que eu levo para mim, para minha vida, é que quando eu perco, eu vou perder pouco. Mas quando eu ganhar, eu vou ganhar muito. Eu posso passar por uma sequência ridícula de percas. Eu posso perder 30 vezes. Mas quando eu ganho para 50. Eu recupero os 30 e ainda ganho mais 20. Esse é o poder de um bom gerenciamento de risco. Você tem que perder de colher. Perde de colher. Vai perdendo colherzinha, 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 colherzinha. Mas quando você ganhar, você tem que ganhar muito. Você tem que estourar a sua rentabilidade. Para você não ficar nesse trade de mendigo. E também, aqui vem outro tópico. Tem um outro tópico extremamente importante da parte de gerenciamento de risco, que é o tópico finanças comportamentais. Você pode falar, puta, é uma merda isso aqui, não tem sentido e tal. É só pra vocês, finanças comportamentais, porém pra mim não é. Mas é mentira. O mercado financeiro, quando você realmente começa a operar no mercado, você vai perceber que o mercado é você contra você mesmo. Não é você contra o big player, não é você contra o carinha da Tullet, não, é você contra você. É você contra você no mercado financeiro. Então, é uma luta diária. É foda, difícil, muito difícil isso. Porque tem os seus vieses no meio. Você tem os seus vieses que você vê na internet, no YouTube, nos vídeos e tal. Que vai te envezando, por exemplo. Eu tenho um colega, eu tive um aluno que ele tinha um viés que era o seguinte. Ele não comprava ou vendia o ativo, enquanto que não virava o candle. 5 minutos. Enquanto que não virava o candle de 5 minutos, o filho da puta não comprava. Isso é um viés de merda. Isso não tem sentido. Não tem o menor sentido isso. Tinha um outro colega meu que ele não vendia um ativo se ele estava muito longe da média de 200 períodos. Ele não fazia isso. Também não tem sentido. Não tem sentido. A menos que você pegue e me apresenta, sei lá, um relatório, me mostra uma significância estatística, eu não vou acreditar no que você está me falando. Porém, olhando assim de cara não tem sentido, são vieses. E aí, esses daqui são os seus vieses próprios. Aí vem outros vieses comportamentais, como por exemplo, tem o FOMO Affirm-se, Sing, alguma coisa assim. Eu não lembro se esse daqui é exatamente o FOMO, porém o FOMO, ele faz você ser corajoso no loss, ou seja, você aceita suar muito na operação, você arrisca, você tá lá tranquilão, tomando uma breja enquanto tá suando 30 pontos. Mas quando você tá fazendo 2 pontos de lucro, 2 pontos, você pega e realiza o trade. Esse é um dos viés comportamentais. Ou seja, você é o chefão no loss, você aguenta passar prejuízo, você segura. O prejuízo você segura. Mas o lucro você não deixa andar. O lucro você segura. Aliás, o lucro você realiza rápido. Você arrisca 30 para fazer 1. Você está fazendo o inverso do que eu falei para você fazer. Falei para você perder pouco e ganhar muito. Você está perdendo muito e ganhando pouco. Você ganha 30 trades de 2 pontos, 60 pontos. Aí você toma um loss de 100 pontos. Você não existe em lugar nenhum. Tem os carinhas do mini índice lá, faz 20 pontos no índice, mas quando perde 500. Sistematicamente falando, a longo prazo você vai virar estatística, lá os 99% que perde. Então isso não tem sentido. Eu recomendo que você faça com que você sistematize o risco da sua operação usando os modelos. Tem vários modelos. Eu vou deixar o EWMA aqui na descrição para vocês. Sistematize o risco do mercado, estabelece o seu risco próprio. Você fala, olha, o meu risco próprio é R$1.000. Aí já ficou legal o risco. Já dá para operar um mini contrato de dólar. Já dá para começar a tomar risco. Mas assim, bem engessado, mas dá para tomar risco. Você tem um risco total de R$1.000, você vai operar os mini contratos de dólar,
O stop é mais ou menos de $1, um stop no dólar é 110, 120, R$ 90, sempre varia aí nessa casa. Então você pega, tem o seu stop lá bonitinho, e você fala, hoje o risco do mini dólar tá 15 pontos, a volatilidade subiu, tá muito forte, então tá muito caro o risco. Se o risco tá caro, você não aceita tomar esse risco, o que você vai fazer? Você não vai comprar esse risco, você não vai fazer nada, não vai fazer nada. Seu risco tá caro, o risco está caro. Você compra uma garrafa de Coca-Cola quando ela tá muito cara? Você não compra, você não compra. Você prefere comprar quando ela tá mais barata. É um exemplo idiota, mas é a realidade. Então você não vai tomar um risco, você não vai tomar um alto risco. Você não vai comprar um risco alto pro ativo X. Você tem que remover os seus viés comportamentais. Tem gente que até tem uma boa entrada e tal, sabe o que tá fazendo, porém vem um puta de um trade lindo, um trade bonito, que era pra dar 30 pontos no dólar. Só que o desgraçado não entra no trade. E por que ele não entra no trade? Tem um negócio chamado imperícia. Quando você não é perito no que você faz, você fica com medo de fazer isso. Por exemplo, um médico. Vamos pensar no médico. O médico estuda praticamente, sei lá, uns 4 anos para ir começar a ver uma mesa de cirurgia e tal, para começar a ver como que funciona, mais uns 5 anos para começar a mexer no corpo do paciente e tal. Demora, leva muito tempo para você se aperfeiçoar como médico. E quando o médico ele vai ter que cortar uma veia, vai ter que fazer uma cirurgia no paciente, ele não pode pegar e falar, putz, eu acho que eu vou fazer essa parada. O cara ele não pode fazer isso, porque se ele achar, tá no achismo, ele pega e corta uma veia errada, o cara morre lá, toma uma hemorragia e tal, já era, game over. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Por que você fica com medo de entrar no trade? Você não entra. Você tem um trade bom, mas não entra. Você tem um ponto de entrada, o risco tudo certinho estabelecido, mas você fica com medo de entrar. Por que isso acontece? Por conta da imperícia, você não é perito no que faz. Se você não se considera perito, não tem confiança em si mesmo, aí você pega e não vai realizar, você não vai executar o que tem que ser executado. Aí você pega e entra nesse bololô e começa a entrar em operação errada, começa a entrar em operação que não deveria ter entrado, porque às vezes você fala, putz, eu acho que vai. Aí você pega e entra, mas não ia porra nenhuma, você tava no achismo, no puro achismo. Aí você começa a operar no achismo, começa a ficar com a cabeça zoada e tal, começa a perder muita grana. E vai daí pra pior, vai daí pro cemitério, vai daí pra estatística da CVM lá, que o pessoal que opera futuro só perde dinheiro. E é a realidade, porque o pessoal se alavanca muito. E tem outro tópico que é a própria alavancagem. Eu não falei muito sobre isso aqui porque eu já deixei claro. Você vai operar um mini contrato de dólar, no mínimo, R$ 1.000 por mini contrato. Não vai querer fazer mais do que isso. No mínimo, R$ 1.000 por mini contrato. 1.000 pra cima. Eu gosto de ter uns R$ 2.500 aí de margem pra operar um mini contrato. Pra me operar com conforto, sem começar a me cagar nas calças no meio da operação. Eu tomo um loss, saio tranquilo desse loss. O risco, a alavancagem é essencial. A alavancagem é cemitério de malandro. Não vem achando que você vai colocar, sei lá, R$ 250 pra operar 2 mini contratos de dólar, vai alavancar o caralho a 4, vai ficar milionário. Você vai perder toda a tua grana. Essa é a realidade. Não tem o que fazer. É difícil você escutar isso. Tem gente que não tem R$ 1.000 para colocar de margem. Tem gente que, sei lá, que tá começando, igual eu comecei, muito novo, 12 anos, não tinha R$ 1.000 para fazer porra nenhuma. Então, é difícil, é realidade. Eu não vou pegar e falar pra você que dá pra operar, que dá pra começar com 100, R$ 200 e tal. O mínimo para começar a brigar com o dólar é de R$ 1.000 para cima por contrato. E com o mini contrato aí no mês, você consegue fazer, sei lá, uns 700, R$ 500, dependendo do trader que você for. Se for muito fodido, você consegue até dobrar o capital, mas a longo prazo, essa multiplicação constante de capital vai ficando difícil. Você só consegue fazer isso daí por conta da alavancagem inicial, mas a longo prazo, essa alavancagem inicial vai ficando difícil. Você vai chegando num tamanho que um loss seu vai ser um carro. E é o que acontece com a maioria do pessoal que vem pro giro. Ou o cara chega num tamanho tão grande, mas tão grande no day trade, que ele pega e não aguenta mais tomar um stop porque fica meio zoado na cabeça. Ou o cara ele pega e sai do day trade, reduz o seu tamanho no day trade e começa a fazer outra coisa. Começa a abrir empresa, montar posição, carteira, alocação e tal. Porém, uma coisa que é fato a longo prazo, você se dando bem no trade, seu tamanho fica gigante. Então começa a ficar meio foda de você operar. Enfim, é basicamente isso que eu tinha para falar sobre risco. Tem muito mais para falar sobre, tem muitos modelos, tem que mostrar muita coisa, muita prática, muita execução e tal. Porém, no geral, é isso que eu tinha para falar sobre risco. Não faça a cagada de operar lá por 1 para 1, stop fixo, stop financeiro. Esquece essas brisas. Faz certinho, sistematiza o risco, sistematiza o seu risco pessoal, o risco de mercado. Vê quando o risco tá bom. O risco tá bom, tá barato, você pega e toma esse risco e vai operar. Esse conceito de risco barato é muito bom para opção e para ações, que é um mercado muito mais tranquilo para você que está começando a operar. Enfim, espero que tenha entendido. Se tiver dúvidas, comenta aqui embaixo e eu vou ajudar todo mundo. Eu sempre respondo vocês rapidão, só comenta aqui embaixo. Me segue lá no Instagram também, é o @ojeffman.